Olá pessoal, bora ser feliz? Vamos costurar. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês, membros aqui do meu canal. Muito obrigada a todos vocês. E olha só, a gente vai fazer aqui um jogo americano. Bem simples, para quem tá iniciando na costura vai conseguir fazer com uma graça, tá? Claro que eu fiz aqui um jogo, né? Eu fiz 4 peças, tá? 4 peças, o joguinho. E aqui eu coloquei o viés de uma forma bem fácil, tá? Mas ficou muito bem costurado, tá? Fiz com quilt também e sem manta acrílica, tá? Um jeito fácil, barato para você fazer, não vai ser caro para você fazer. Você vai conseguir vender por um preço bom, se for fazer para vender. Então, vamos lá? Vamos costurar. Então, vamos lá. Olha só, tenho 2 quadradinhos aqui de 8 centímetros, tá? O amarelo é o miolo da minha flor e o outro quadradinho vai ser o fundo do nosso trabalho, tá? Faça uma costura reta. Sim, eu faço um retrocesso no começo e no final. E aqui, para mim saber o tamanho do próximo retângulo que eu vou colocar, que vai ser um retângulo, eu posso medir, tá? 15 centímetros. Sempre depois de costurado que você faz a medida. Aí você corta 15 centímetros por 8, que é a largura dos quadradinhos, e costura, tá? Ou você pode costurar uma tira de 8 de largura e quando chegar ali no tamanho, né, que cobrir os quadradinhos, você corta. Também dá. Então, agora a gente vai preencher de um lado e do outro, como eu tô mostrando. A gente só vai costurar desse jeito. Primeiro um, depois o outro, por ordem, né? As tiras que eu tenho aqui são 8 de largura, a mesma largura dos quadradinhos, né? E do retângulo que eu costurei. E os quadradinhos também, todos 8 centímetros, né? Quadradinhos de 8 por 8. Eu risco na diagonal, né? Para mim poder trabalhar certo com eles. Então, eu já risquei todos eles. E aqui também tem um segredo. Você vai começar com um tom de cor, que no meu caso um tom de rosa. Sempre vou começar com esse tom de rosa, para ficar todos iguais e sempre na sequência. Olha só, vou costurar dessa forma que eu tô mostrando para vocês, tá? E olha só, eu vou aproveitar fazer mais uma costura para mim aproveitar. Ali quando eu for descartar, já vou aproveitar. Aqui, ó, tá? Fazer mais uma costura seguindo a minha costura. No caso aqui, o risco do lápis, né? Que eu já costurei em cima do risco, né? Olha só. E agora eu corto. Aí eu fico com um quadradinho de 2 cores para mim fazer um outro trabalho, né? E aproveito. E aqui eu vou costurar dessa forma que eu tô mostrando para vocês. Veja que tá maior, eu não cortei no tamanho. Poderia medir e cortar, mas aí eu já corto agora, tá? Também dá. Façam sempre o retrocesso no começo e no final, porque ele vai ser lavado, né? É uma toalha americana, tem que estar bem costuradinho, tá? Rasga o tecido, mas não desmancha a tua costura. E aqui a gente corta, né? Tô usando aqui meu cortador circular, como vocês estão vendo. Cortei. Agora eu vou colocar outro tom de rosa, né? Dessa forma que eu mostrei pra vocês, olha só. E o quadradinho que a gente vai costurar na diagonal fica dessa forma também, tá? Olha só, como eu tô mostrando pra vocês. A gente vai fazer 2 costurinhas também. Uma costura em cima do risco e a outra seguindo a nossa costura, que é o risco, pra gente aproveitar ali e não descartar ali os nossos tecidos, né? A gente tem que aproveitar, né? Fazer um trabalho bem legal com esses quadradinhos. Olha só. E agora a gente costura. Vai ficar dessa forma. Então, sempre quando vocês forem fazer, não esqueçam de fazer sempre na sequência. Tanto as cores, como a costura. Você sempre tem que fazer uma sequência para eles ficar todos iguais, né? Senão eles não vão ficar iguais, né? Vocês vão entender quando vocês for fazer. Aqui eu vou refilar, vou tirar, né, o que tá sobrando aqui do tom de rosa. E a parte do rosa eu já costurei. Olha só que graça que ficou. E agora a gente vai fazer o tons de azul. Da mesma forma, primeiro um, depois o outro, como eu tô mostrando aqui no vídeo. Só que a gente vai costurar ali o nosso quadradinho diferente, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Coloquei só na máquina que é mais fácil, né? Olha só, ele vai ficar dessa forma, tá? Porque geralmente as pessoas costuram aqui uma tulipa e eu já tenho até no canal aqui costurado diferente. Esse é diferente, tá? Ele vai ficar aberto ali, tá? Corto como eu fiz os outros, para não descartar, não jogar fora. Olha só, eu guardo. Ele vai ficar dessa forma que eu tô mostrando para vocês, em V. Olha só, tá? A gente vai costurar desse lado e do outro da mesma forma. Você encaixa ali, tá? Não tem segredo ali e costura.
Marco com lápis, porque eu não enxergo o tecido escuro, né? Senão eu vou passar do tecido e vou costurar só no tecido. Então, aquele risco do lápis ali é importante. Olha só, tá bem costuradinho. Joguei uma costura para um lado e outra costura para o outro lado. Olha só que graça que ficou. Aqui eu vou cortar esse excesso, né, que tá sobrando. Segura firme ali a tua régua, né? Deixa tudo retinho e corta. E olha só. E agora a gente vai fazer o outro lado, né? O tom de verde é mais escuro. Eu escolhi tons diferentes. Pode ser também tons iguais, tá? Que no caso eu poderia usar o mesmo tom de rosa, o mesmo tom de verde. Poderia também. E olha só, a gente vai costurar da mesma forma, tá? Tem que prestar atenção, olha, que eu mostrei com a mão ali, para não costurar errado, né? Porque às vezes a gente se distrai e essa parte ali a gente tem que estar ligada, olha, porque ele fica igual, fica em V, tá? Olha só. E aqui agora a gente costura. Costuramos, né? Tu joga uma costura para um lado, outra costura para outro lado, que dá tudo certo. Porque tá tudo cortado certinho, então não tem como dar errado, né? Pessoal, vocês que são membros aqui do canal podem deixar nos comentários, podem conversar comigo, vocês podem dar uma ideia do que vocês querem aprender, quer que eu traga para vocês, podem falar aqui, fiquem à vontade, tá? Podem deixar nos comentários aqui o que vocês acharam da aula, tá? Eu gosto de saber. Olha só, aqui a gente vai passar para assentar a costura. Vamos passar. É importante aqui dar uma passada, né? Para ficar tudo certinho, né? E olha só, a gente vai continuar aqui costurando. Agora sim, a gente vai pegar uma tira, tá? Que a gente vai costurar em cima ali para compor aqui, para dar 36 de largura. Ele tem 9, tá? Então, ele tem 9 centímetros essa tira. Que eu quero... A minha toalha americana é o tamanho padrão. Ela vai ficar com 36 por 45. Então, aqui a tira tem que ser com 9 centímetros, tá? E aqui eu corto esse excesso também. Olha só. Ela já ficou na altura certa, tá? Ficou com 36 centímetros. Sempre quando você for cortar com o cortador circular, tem que fazer como eu fiz ali. Você abre para cortar e fecha depois que você cortou. E olha só, aqui a gente vai pegar uma outra parte agora para compor aqui a nossa toalha, tá? Vai ficar dessa forma, olha só. Eu vou dar a medida aqui para vocês, tá? Para vocês saberem qual é a medida certa. Então, aqui a largura tem 18 centímetros, tá? Por 36, né? Que é a altura da nossa toalha americana. E aqui tem 28, tá? E agora a gente vai costurar. 36 por 28. Então, sempre o segredo aqui é fazer a costura bem retinha, né? Como eu falei no começo ali da primeira aula que eu fiz aqui com vocês. O segredo é esse, é você costurar reto, procurar não entortar. Se você tem dificuldade, compra um guia, coloca ali como eu mostrei pra vocês, que tem aquele guia, né? Aí dá tudo certo, tá? Que às vezes você cortou certo, mas não encaixou direito, porque você costurou torto, né? Então, você com o guia, você acaba se educando ali na costura e com o tempo tu vai costurando reto. Se você tem dificuldade, né, na costura reta. Gente, olha só, eu vou colocar um tecido embaixo, tá? Ele é grosso, tá? Ele é um tecido tipo Acablock. Você pode usar esse tecido Acablock porque ele é impermeável. E você coloca embaixo, né, com avesso aqui. E a gente vai fazer um quilt. É uma ideia para vocês, se você não quiser usar manta acrílica, porque ela também demora para secar quando você lava e às vezes ela até deforma a tua peça. E aqui a gente vai costurar como eu tô mostrando para vocês, tá? A gente costura tudo, né? Nas emendas, né? Deixando um pezinho. Aqui eu vou colocar a linha da mesma cor, um cinza, que é importante, né? Senão fica aquelas costuras aparecendo, fica feio. Então, as costuras têm que ser muito bem costurado, procurar usar a linha da mesma cor, porque o cliente repara muito no capricho da peça, né? Então, é muito importante. E na parte de cima, vou usar o branco mesmo, porque o branco, como o meu tecido aqui, ele tem branco e preto, né? Então, o branco vai ficar melhor, o preto vai destacar muito.
Então, agora eu costuro com o branco em cima, né? E embaixo eu tô costurando com linha cinza. A gente vai costurar dessa forma que eu tô mostrando pra vocês, bem tranquilo. Então, gente, é importante mostrar porque é uma aula, né? Quem já sabe, tudo bem, mas quem tá iniciando é dessa forma, tá? Você costura, tá bem com tranquilidade, sem pressa, né? Faz as quininhas, a gente que tá acostumado a costurar, a gente costura mais rápido, porque com o tempo tu vai ficando mais rápida na costura. Mas quem tá começando pode costurar com calma. Se você costurar rápido e não tem aquela habilidade, você acaba costurando torto, né? Então, com o tempo você vai pegando o jeito. Olha só. E a gente costura em toda a volta. E atrás, ó, fica perfeito, não aparece nada, 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 nada. Porque a linha é da mesma cor, né? Então, ele fica um quilt, né? Porque isso aqui é um quilt, né? Costurando toda a volta. Vou costurar também nessa parte que eu tô mostrando aqui pra vocês. É um quilt. É um quilt reto, né? Uma tela assado pra ficar todo mundo preso, tá? Aí eu costuro em toda a volta, né? Aquela costura de segurança. E a gente corta esse excesso de manta, né? Então, para você que está começando na costura, você tem que usar uma tesoura para cortar a manta, tecido mais grosso, e uma tesoura só para cortar o teu tecido tricoline, tá? Teu tecido normal, porque senão você acaba perdendo o fio. Então, com um tecido grosso, eu tô usando uma tesoura de cortar manta. Tenho que tiras de 4 de largura, tá? E vou fazer aqui o acabamento fácil, que nem eu faço nos tapetes, vocês vão ver que legal. Não precisa fazer aquele cantinho mitrado, porque você tá começando na costura, às vezes não consegue, né? E é um jeito bem legal e fica lindo, tá? Também bem caprichado. Ó, costuro dessa forma, né? Vou cortar o excesso. A gente sempre faz primeiro a parte comprida, né? Depois a largura. Então, aqui eu costuro dessa forma, pezinho de máquina, tá? Como eu falei pra vocês, fazer com calma, bem tranquilo. Aqui no meu caso, eu vou fazer 4 peças iguais a essa, né? Você pode fazer 6 ou até mais, né? Ou só 2, né? Olha só. E agora a gente costura também esse lado. E agora a gente vai fazer aquela parte na largura. Veja que ficou uma graça atrás, bem costuradinho, né? Vamos fazer aqui de uma forma mais fácil, tá? Olha só, tô com o direito pra cima da minha tira de 4 de largura, que é o meu viés, tá? Tudo com direito, né? A peça tá com o direito pra cima e também o nosso viés. Dobro desse jeito que vocês estão vendo pra fazer o acabamento. E costuro, né? A gente costura até o final, quando chegar no final a gente dobra também. Tá? É um jeito fácil aí pra vocês costurar aqui o viés, né? E olha só, agora é só acertar tudo, puxa, né, certinho. Aqui tem um segredinho, ó. Você pega com o teu dedão, ó, e empurra, tá? Um pouquinho coisa, pra ele encaixar mais certinho, não ficar aquele bico. Então, ele fica um biquinho, né? Aí você dá uma ajeitada, como eu mostrei ali com o dedão, que dá tudo certo. Então, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês, membros aqui do canal. Muito obrigada a todos vocês. Me ajuda muito, incentiva a gente a fazer vídeos, trazer coisas legais para vocês. Muito obrigada a todos vocês. E até semana que vem. Semana que vem tem mais uma aula aqui, né? E todas as aulas que estão aqui disponíveis para vocês que são membros, vocês podem ver quantas vezes você quiser. Tá aqui tudo disponível no canal. E é isso. Até semana que vem.